Saudações a todas, a todos. Estávamos até agora no deserto, no Evangelho de Lucas, também de Mateus e também de Marcos, com Jesus e o diabo, oferecendo suas provocações e tentações. Jesus, então, depois de ter passado pelo deserto da tentação, ele volta para a Galileia, para Nazaré, sempre levado pelo Espírito. Então, São Lucas, continuando a sua narrativa, ele diz aqui no capítulo 4, versículo 14, Jesus voltou então para a Galileia com a força do Espírito. Veja que ele é sempre, desde o batismo, agora ele é conduzido pelo Espírito. Sua fama espalhou-se por toda a região circunvizinha, ele ensinava. Isso é importante, Jesus é alguém que ensina. É importante ensinar os caminhos para aqueles que precisam saber qual é o caminho da vida. E era glorificado por todos. Ele foi a Nazaré, onde fora criado. Entra na sinagoga no dia de sábado, lê o profeta Isaías e faz uma pregação. Então aqui também próprio de Lucas, Lucas coloca o início do ministério público de Jesus nesta pregação na sinagoga de Nazaré. Os outros já entram diretamente em Cafarnaum. Jesus passa por Nazaré, mas depois desce para Cafarnaum e lá começa a sua pregação. Aqui Lucas desenvolve uma pregação em Nazaré, na sinagoga, de uma forma muito clara e bem definida, na qual Jesus expõe o seu projeto, para que ele veio. Então, Lucas faz questão de deixar bem claro isto, por que este Jesus está no nosso meio, o que é que ele veio fazer aqui entre nós, qual é a linha do seu ministério, qual é o seu projeto de ação a ser desenvolvido aqui neste mundo. Então, é aquilo que nós já conhecemos bastante, o sermão de Jesus em Nazaré. E aí, segundo o seu costume, ele então está na sinagoga. E aqui se diz, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Na sinagoga se faz a leitura da lei, os livros de Moisés, com leitores especializados que cantam os textos. Depois disto, há um outro rito chamado Haftará, no qual se pega um texto de um profeta. Se abre o rolo de um profeta, aleatoriamente, se lê um texto e alguém da comunidade pode comentar e pode fazer a leitura. E foi aí, nesse momento, que Jesus recebe o rolo de Isaías e abre o rolo, porque eram pergaminhos enrolados, abre e encontra onde está escrito do profeta Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito que está levando Jesus por toda parte. Aqui o profeta Isaías, ele está sobre mim. Porque ele me ungiu para, a unção é para uma missão, para evangelizar os pobres, para dar uma notícia boa aos pobres. Isso é o que significa evangelizar, dar uma notícia boa. Para proclamar a remissão aos presos, aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Um texto fantástico de Isaías. O povo conhecia o ano da graça do Senhor, conhecia ao menos como prática de Israel, cada 7 vezes 7, 49 semanas, na 50ª era o ano santo, o ano sabático, com a remissão de todas as dívidas, todos os perdões, era o grande período da misericórdia e do perdão. E aqui o profeta diz que este que vem proclamar um ano da graça do Senhor, o ano sabático, o grande ano da remissão. Então, ele enrola o livro, entrega ao servente, se senta para falar, todos estão atentos, e ele começa a dizer: hoje se cumpriu
aos vossos ouvidos esta passagem da Escritura. Então, isto que Isaías disse tantos anos atrás, começa a acontecer agora, neste momento, comigo aqui. Então, Jesus explica isto para aquele povo. E aqui está escrito, todos testemunhavam a seu respeito e admiravam-se das palavras cheias de graça que saíam de sua boca. O que saía da boca de Jesus agradava a todo mundo. Todo mundo estava contente, feliz, ouvindo a explicação que Jesus dava deste texto do profeta Isaías. Nós não temos a explicação. Ela não está aqui no texto. Nós temos a continuação da explicação e a reação da comunidade que lá está. As pessoas que se admiravam perguntavam, não é filho de José? Não é um de nós aqui? Alguém simples como nós? Como é que eles têm tanta sabedoria? Bom, essa pergunta que sabemos o significado e o alcance dela e que foi feita, admiração pela pessoa de Jesus. O próprio Jesus, que conhecia muito bem quem estava lá, se diz, eles vão dizer para eu aplicar a mim mesmo, né? Médico, cura-te a ti mesmo, e vão pedir milagres aqui, porque fiz milagres em Cafarnaum. Faze-o também em tua pátria. E aí, nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Aí há um diálogo aqui, que é introduzido pelo evangelista, e esse diálogo é um pouco contestatório da pessoa de Jesus. Por isso, vocês vão dizer que eu aplique a mim mesmo, médico, cure-te a ti mesmo, faça aqui milagres, como fez em outros lugares. Essa resposta, nenhum profeta é bem recebido em sua pátria, é acompanhada de dois exemplos. O profeta Eliseu, que curou o leproso Naamã, o sírio, que vinha da Síria, e o profeta Elias, que fez chover num período de seca e deu alimento para a viúva de Sarepta, que estava sem alimento, sem pão. Então, o profeta Elias, que cuida de uma pagã, a viúva de Sarepta, o profeta Eliseu, que cuida de um pagão, que é Naamã, o sírio, o primeiro-ministro, lá o oficial do governo da Síria. Jesus diz isto para aquele povo para dizer que nenhum profeta é bem recebido em sua terra. Ou seja, há uma discussãozinha com Jesus naquele momento. Então, aqui muda o cenário. Aqueles que estavam muito felizes com o que Jesus dizia, neste momento se irritam com ele. E se irritam a ponto de querer matá-lo. Pegam Jesus e levam, Nazaré está na montanha, no monte, e querem jogar Jesus para baixo para matá-lo, simplesmente. O que foi que Jesus disse que desagradou de tal forma as pessoas que lá estavam? E o que foi que ele disse que agradou? No primeiro momento agradou, depois desagradou, a ponto de quererem eliminá-lo do cenário. Isto é o que nos apresenta aqui Lucas, nesse sermão inaugural de Jesus em Nazaré.